precisava, né? Galera, ó, a gente vai fazer uma ativação do core, tá? Primeiro exercício, vocês vão ficar em 4 apoios, sem o joelho tocar no chão. Eu vou alternar braço e perna, ok? Desse jeito. 6 movimentos para cada lado. O segundo movimento é praticamente a mesma coisa, ao contrário. Só que agora eu vou fazer com o querobel. Lá em cima, alternando. 6 movimentos para cada lado. Toda hora que a perna descer, o braço desce junto. Certo? Para finalizar, joelho, eu vou segurar o peso unilateral. Tá? Sobe, troca o braço. Era para ser o dumbbell. Desce e vai trocando o lado. Ó. 6 movimentos para cada lado também. Okay? Nessa sequência, a gente repete 3 rounds. O microfone do pai. Oi. Fala oi, galera!